Então, nessa semana, como o João bem disse, o presidente Lula sancionou um projeto de lei que cria uma espécie de bolsa permanência para os estudantes de ensino médio. Classificados, evidentemente, como classificado não é o termo ideal, mas é assim que estava na reportagem, assim, inclusive, na própria fala de alguns políticos, classificados como alunos de baixa renda. Né? Então, a medida, extremamente importante, como o João muito bem ressaltou, ela visaria conter a evasão escolar e estimular também, por ser uma bolsa no ensino médio, o ingresso na universidade via o Enem. Nessa semana que nós tivemos o resultado do Enem, foi bastante comentado nas redes sociais e no Instagram, e aí, exatamente em relação aos resultados, o ministro da Educação atual, Camilo Santana, falou justamente sobre a evasão. Acho que 30% de faltantes, né? Seguiu um pouco dentro do padrão, mas ainda assim é bastante alto, principalmente quando pega, agora eu não vou saber os dados em relação aos alunos de escola pública, que é o qual o governo tem se preocupado nesse momento, um pouco mais com a evasão, é bem maior, aí me faltam dados mesmo. Mas, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, novamente, falou o nome dele aqui, poderão ser contemplados estudantes, obviamente, como disse, baixa renda, matriculados na rede pública e com famílias inscritas no CAD Único, né, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. Entretanto, assim, o Camilo Santana evitou falar em valores, quais são os valores pagos mensalmente. No Congresso, em relação a essa matéria, havia ali o debate entre os deputados que seria um depósito mensal de R$ 200 por estudante, mais uma bonificação anual de R$ 1.000 para aluno. Mas eu acho que isso ainda não se chegou a um consenso, ainda não está estipulado até o momento que eu estou lendo essa reportagem aqui. Não sei se teve alterações e modificações posteriores. Mas, de qualquer maneira, está sendo debatido e passou para a sanção do presidente Lula. Eu imagino que o valor vai caber aí, portanto, ao Executivo. Né? O Legislativo aprovou a lei, mas a maneira como vai ser, pagamento, valor, etc., pode ser que isso fique por conta do Executivo. Bom, considerações em relação à medida. Eu acho o seguinte, João, apesar de extremamente importante, principalmente para os mais precarizados, a gente poderia pensar no seguinte, né, que assim como na área da segurança pública, nitidamente, hoje, governo, estou colocando no plural, mas o governo atual não está fora disso, mas hoje o governo, nos últimos 3, 4, não sabe muito bem o que fazer e não tem propostas claras, muito menos projetos assim, de longo alcance na área da educação. Quando isso ocorre, isso é muito parecido realmente com uma segurança pública. Ninguém sabe ao certo o que fazer. E tanto nível, não vou nem falar municipal, porque está fora das atribuições constitucionais, mas no âmbito do Estado e da União, justamente, não é um projeto amplo nesse sentido. Então, eu deixo aqui uma recomendação, eu sempre venho falando entre amigos, sempre digo e repito isso, existe uma necessidade nesse momento de sentar, fazer como uma espécie de IPCC, igual o IPCC, eu estou me referindo aqui ao painel internacional de mudanças climáticas. O que é o IPCC? É um órgão internacional que reúne pesquisadores de tudo quanto é tipo, países diferentes. Eu acho que precisaria, no Brasil, também criar um grande painel desse, de gente de tudo quanto é espectro políticos, intelectuais, sociedade civil, igreja, para discutir esses dois pontos, segurança pública e também área de educação. E depois produzir um relatório. E depois chegar a um consenso, qual o tipo de medida pública e política que deve ser feita. Uma nova criação de lei, mais uma lei que não vai ser cumprida, ou medidas efetivas que podem ser aplicadas. Então, são problematizações que a gente vai fazendo, só perguntas que a gente vai deixando em aberto. O projeto é ruim? Olha, como o João disse até no início, a população que vai receber para o estudante é evidentemente que não. Se você está chegando nesse vídeo e faz jus ao direito, você tem mais é que pleitear e receber. Agora, se a gente for parar para pensar no desenvolvimento do país, realmente é um caso a refletir. Porque, mais uma vez, nós não estamos enfrentando a questão no seu devido problema, indo à raiz do problema. E que é um problema difícil de identificar. Como eu disse, isso precisa ser discutido um grande painel para se identificar onde está o problema da evasão, qual é a grande dificuldade, são as contradições sociais, é a questão da hipossuficiência econômica, é a pobreza.
é a própria conjuntura e contexto de desenvolvimento industrial do país. Que é aquilo, né, João? Numa sociedade capitalista, é isso, a educação ela é vista sob uma perspectiva excessivamente profissionalizante, diferentemente de outras propostas e movimentos sociais e políticos que vai pensar o papel da educação de uma outra maneira. Os movimentos ligados à esquerda, o anarquismo, o comunismo, pensam a educação numa outra proposta. Mas nessa sociedade capitalista que nós vivemos, a educação está muito atrelada ao papel profissionalizante. Ainda que nos anos iniciais você tenha ali a formação, uma certa cidadania, mas desde o início está voltada, ainda mais no momento de neoliberalismo do qual vivemos, a educação está completamente vinculada ao que se ensina essa ideia de profissionalização. Mas voltando, nessa educação extremamente voltada para a formação profissional, o processo de industrialização ela é extremamente importante, pois é ali que residem, se a gente for parar para pensar, os principais empregos e as melhores remunerações, onde há desenvolvimento de tecnologia e tal, tal. E isso é importante, porque essa alto desenvolvimento de tecnologia puxa os principais cargos, né, os cargos que mais remuneram, tanto da área de exatas e produção de tecnologia, etc., mas acaba também trazendo um apelo para que a população ache dê relevância à educação e acaba impactando, influenciando, assim, digamos assim, por desdobramento, a área da humanas também, né? Porque, enfim, acaba contemplando a educação de um ponto só. Mas o mais que eu quero te chamar a atenção aqui é exatamente assim, à medida que o país resolveu ser uma grande fazenda produtora de commodities, passando ano após ano, décadas após décadas, a se desindustrializar, o que a gente sobrou nos centros urbanos, onde estão presentes, basicamente, quase, segundo a última pesquisa do IBGE, né, de 70% a 80% da população brasileira, os empregos que sobraram aqui, tirando São Paulo e parte do Sul, mas nas principais capitais do país, são empregos ligados à área de serviço e comércio, que, em geral, oferecem postos de trabalho que não exigem grandes qualificações profissionais. Então, a população assim acaba perdendo, a meu ver, interesse pela formação acadêmica, e aí a gente ouve um pouco dessa frase, independentemente do recorte social. Isso não dá dinheiro, né? Então não tem grandes utilidade para mim. Então, portanto, a meu ver, precisa, em primeiro lugar, criar esse grande painel para discutir, um fórum, tal, do que se fazer. E um segundo momento, é o que eu estou dizendo, essa questão da evasão escolar precisa estar conectada ao problema da desindustrialização do país.